Fala, galera do Pré-ENEM, dando sequência à nossa aula sobre Aristóteles, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ética aristotélica, né, sobre a forma como Aristóteles pensa toda a estrutura da sociedade. E nós podemos dizer que o pensamento aristotélico ele é um pensamento teleológico, ou seja, nós estamos falando também de uma ética teleológica. O que seria essa teleologia? O logos, logia ali que vem de logos, já sabem que é estudo, né? É conhecimento. E teleo quer dizer finalidade. Isto é, a teleologia, como está aí na apresentação de vocês, é o estudo das finalidades. O que o Aristóteles quer dizer com isso? Para ele, tudo que existe no mundo, ele tem uma finalidade. Então, tudo que existe, né, todo ser, toda substância, ela existe porque ela tem uma finalidade. Tá? Essa finalidade ela pode se manifestar desde o início, né, na formação daquela substância, daquele ser, ou essa finalidade pode ser alcançada com o futuro. Tá? Mas isso é importante. Então, tudo que existe no mundo, todo ser, toda substância para Aristóteles, ela tem uma finalidade, ela tem uma razão de existir. Tá? Bom, a partir daí, a gente precisa conhecer alguns conceitos importantes para Aristóteles. Bom, dentro desses conceitos, a gente tem que entender o que é substância. O que é substância para Aristóteles? É a essência, é aquilo que o ser é por excelência. Né? Então, por exemplo, como está apresentando aí, qual é a essência do ser humano? Ser um animal racional, mortal, né, e que gera outros semelhantes, por exemplo. Então, a substância é algo que é universal, é algo que é inerente àquele indivíduo. Tá? Agora, um outro conceito que Aristóteles usa também é o conceito de acidente. E o que é o conceito de acidente? É algo que existe, né, naquele ser, só que aquilo não muda o ser enquanto ser. Ele continua sendo daquela forma. Isto é, a substância, né, a essência do ser humano, ser um animal, racional, mortal, que gera outros semelhantes. Agora, esse ser humano ele pode ser alto, ele pode ser baixo, né, ele pode ser branco, ele pode ser negro, né, ele pode ser magro, ele pode ser gordo. Tá? Então tá aí. Substância, a essência do ser. Acidente são mudanças desse ser que não alteram a sua essência. Bom, a partir daí, a gente passa a entender algumas outras questões importantes. O Aristóteles ele vai falar para a gente sobre matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que forma a substância. Então, todo ser, todas as coisas são compostas de alguma matéria. Essa matéria, no momento em que ela existe, ela está em ato. Tá? Então, por exemplo, uma semente. Uma semente é o ato. O ser humano. O ser humano é o ato. Tá? Agora, para Aristóteles, toda matéria se apresenta em uma forma. Tá? Então, toda matéria se apresenta em uma forma. Então, a forma como eu vejo as coisas, né, eu estou vendo aquilo na sua forma. Tá? Então, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira feita de madeira. Uma cadeira feita de madeira tem como matéria a madeira. E sua forma é forma de cadeira. Naquele momento, enquanto cadeira, ela é uma cadeira em ato. Tá? Bom, agora, toda matéria tem capacidade de se transformar em alguma coisa. E essa capacidade de se transformar em alguma coisa é a potência. Então, vejam só. A madeira é a matéria. A forma, a cadeira. A madeira, enquanto árvore, por exemplo, é o ato. Só que a madeira é uma cadeira em potência. Então, ela é madeira em ato, mas ela é uma cadeira em potência. Isto é, o em potência quer dizer no que ela pode se transformar. Vamos pegar um outro exemplo. Uma semente é semente em ato.
e uma árvore em potência. Fala, gente. Feto, desculpa. Um feto. O feto é o feto em ato. Um ser humano em potência. Ok? Então, a matéria é aquilo que é. A forma é como a gente enxerga. E aí, o que acontece? Quando a cadeira, né, a madeira se transforma em cadeira, aquela cadeira ela se transforma num novo ato. Ou seja, a cadeira é a madeira em potência e a cadeira em ato. Então, ela se torna um novo ato. E assim por diante, e se transformando. Bom, todo ser, todo elemento, ele tem, toda substância, melhor dizendo, ela tem uma causa. Tá? Então, acompanha aí o exemplo que nós temos nesse esquema. Então, por exemplo, eu falo de uma estátua. Então, eu tenho uma estátua. Qual é a causa material da estátua? Porque Aristóteles fala em 4 tipos de causa. Causa material, causa formal, causa motriz ou eficiente e causa final. A causa material é o material do que é feito o ser. A causa formal é a forma dele. A causa eficiente, ou motriz, é o motor que transforma aquele ser. E a causa final é para que ele existe. Então, por exemplo, uma estátua. Uma estátua tem como causa material o mármore. Óbvio que eu estou falando de uma estátua de mármore. Ou seja, o material de que a estátua é feita é o mármore. Bom, a causa formal, ou seja, o que dá forma a uma estátua? Um modelo. Então, eu tenho um modelo, né, seja de ser humano, seja de algum outro ser, e esse modelo é que vai me dar a imagem da forma daquela estátua. Aquela estátua. Aquilo que transforma a estátua, ou seja, a causa motriz ou causa eficiente, vai ser quem? O escultor. Então, quem vai transformar a estátua é o escultor. E, por fim, nós temos ainda a causa final, que é o motivo pelo qual ela existe. Ela existe. Ou seja, qual é a causa final de uma estátua? As pessoas veem ela ser vista. E óbvio que a causa final é a causa mais importante dentre essas todas. Ok? Bom, galera, eu deixo para vocês agora essa tela aí para a gente fechar a questão dos conceitos. Né? Na verdade, fechar e revisar. Né? Então, substância, aquilo que é essencial do ser, aquilo que marca o ser enquanto ser. Né? Se houver mudança nisso, o ser deixa de ser aquilo que ele é. Já o acidente são características do ser, mas que não alteram o ser, não mudam a essência dele. Bom, os outros 2 conceitos, potência e ato, que é inclusive a forma que o Aristóteles entra nessa discussão do Heráclito e Parmênides, que é uma discussão filosófica antiga da filosofia. A potência é a capacidade do ser, ou seja, aquilo que o ser pode se transformar, ou seja, o devir. Tá? E o ato é aquilo que o ser é a característica do ser naquele momento, né? Aquilo que já existe, não o que pode vir a ser. Beleza? Bom, a gente entra agora mais especificamente em cima do assunto ética aristotélica. E nós podemos dizer que a ética aristotélica, ou a ética para Aristóteles, é uma ética eudaimônica. O que é isso? Um ponto central do pensamento aristotélico é a ideia de eudaimonia. O que é a eudaimonia? É felicidade. Então, a ética aristotélica é uma ética que busca a felicidade. Lembra que eu disse a vocês que no pensamento aristotélico tudo tem uma razão de existir? Muito bem. No caso do ser humano, a razão da existência do ser humano está ligado à felicidade. Bom, o que é a ética, então, para Aristóteles? E boa parte das informações que eu estou passando para vocês está no livro do Aristóteles chamado Ética a Nicômaco. Né? Nicômaco era o nome do pai dele e do filho dele. Então, é como se ele estivesse ensinando ética ao filho dele, dele, Aristóteles. Bom, então, o que é a ética para Aristóteles? Uma pessoa ética é uma pessoa que busca o equilíbrio,
através da mediania. Tá? O que é a mediania? É o buscar o meio termo de tudo. E o que seria o meio termo? É exatamente o meio entre o excesso e a falta. Tá? Então, a virtude, né, a moral, seria buscar exatamente o quê? O meio termo em todas as ações e em todos os sentimentos. Tá? Ou seja, a coragem, ela é o meio termo entre um excesso e a falta. O justo é o meio termo entre o excesso e a falta. Tá? Ou seja, então, um homem virtuoso é um homem que busca a justiça, né? Ou seja, não há nenhuma possibilidade de ação virtuosa sem que o homem seja justo. Tá? E como se busca a felicidade, ou seja, como essa ética busca a felicidade, o homem feliz é um homem que é justo. E esse homem feliz e justo, ele está sempre buscando a mediania. Né? Ou seja, ele está considerando a moderação e a prudência em meio a tudo. Tá? Qual que é o fim dessa ética aristotélica? É o bem supremo, o bem para todos, o bem melhor, que na visão do Aristóteles é a felicidade. Ou seja, a existência do ser humano é a felicidade. Agora, o que é felicidade por Aristóteles? Se eu perguntar para cada um de vocês que está assistindo essa aula o que é felicidade, vocês vão falar de coisas diferentes. Ser feliz é ter dinheiro, ser feliz é formar uma família, ser feliz é ter um bom trabalho, etc. Já o Aristóteles entende que a felicidade está associada à finalidade do ser humano. E o que é que o Aristóteles entende como finalidade do ser humano? O homem ser racional. Ou seja, se o homem é um ser racional, é um animal racional, como nós aprendemos aí nas aulas de biologia, o Aristóteles vai entender então que a essência humana é a racionalidade, é o entendimento, é o estudo. Isto é, um homem feliz por Aristóteles é um homem que vive de acordo com a sua própria essência. E o que é a essência do ser humano? É a busca da razão, é a busca da reflexão, né? É o desenvolvimento do conhecimento. Então, o que vai acontecer? A razão ela vai conduzir a prática da virtude entre os seres humanos. Então, tem um trechinho aí do Ética Nicômaco, no qual Aristóteles diz o seguinte: aquilo que é próprio de cada criatura lhe é naturalmente melhor e mais agradável. Ou seja, o telos, né? A finalidade. Para o homem, a vida conforme o intelecto, razão, é melhor e mais agradável, já que o intelecto, mais do que qualquer outra parte do homem, é o próprio homem. Esta vida, portanto, é também a mais feliz. Isto é, o que é ser um homem feliz? Ser um homem feliz é exatamente ser uma pessoa que vive pela razão, em busca da razão, em busca do conhecimento. Pessoal, para fecharmos essa filosofia do Aristóteles, falar um pouquinho sobre o que ele entende da questão política. O Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. O que isso significa? Significa que o homem só se realiza em sociedade. Política, que vem de polis, já vimos lá na aula de história, é a relação, o relacionamento. Tá? Bom, e aí o Aristóteles ele vai começar a discutir essas questões a partir de uma discussão sobre a própria alma humana. Né? Nós sabemos que o homem é um animal racional. E segundo o Aristóteles, a alma do ser humano é dividida em três. A alma vegetativa, né, que ela também tem nos vegetais, só que os vegetais só têm a vegetativa. Tá? Uma alma sensitiva, tá? Que tem também nos animais irracionais, ou seja, os animais irracionais têm a alma vegetativa e sensitiva, e a alma intelectiva, que tem apenas no ser humano. Então, o ser humano teria a alma vegetativa, a sensitiva e a intelectiva. A vegetativa que tem a ver com o quê? Com o funcionamento, né, do ser, né? Ou seja, que independe da sua capacidade racional, né? Ou seja, funciona de forma involuntária. A sensitiva que tem a ver com nossos instintos, com os nossos movimentos,
por isso que também tem nos animais irracionais, e a alma intelectiva que só tem nos seres humanos, né, que nos dá a racionalidade e é o que nos difere dos outros animais. Agora, nós temos essa alma intelectiva, não anula as outras, tá? Ela dá racionalidade, mas o ser humano tem as outras almas também. Então, para Aristóteles, como eu já disse para vocês, o homem, o indivíduo, o ser, né, o ser humano, melhor dizendo, ele tem um discurso racional e ele só se realiza em comunidade e ele só pode ser compreendido dentro das suas relações. Por isso que ele é um animal político. E quando Aristóteles vai discutir as formas de governo, vai discutir a política, as formas de governo, isso inclusive está no livro dele chamado A Política. E vai ser nesse livro que o Aristóteles vai mostrar para a gente, né, como é que deve ser o Estado e qual é o fim desse Estado, qual é o telos desse Estado. Tá? Para Aristóteles, a política ela busca a coletividade. O que é isso? É buscar o bem comum. Então, o governo, né, o Estado, ele tem que buscar o bem comum dos indivíduos, para que os indivíduos sejam felizes. Tá? E o que é a felicidade para os indivíduos? Aquilo que está ligado à intelectualidade. Nesse contexto, né, da política do Aristóteles, ele vai dividir o sistema de governo em três. Tá? Monarquia, aristocracia e politeia. Tá? O que seria a monarquia? O governo de uma pessoa só, mas alguém que governa para o bem comum. Ele ainda distingue a monarquia da aristocracia, que é o governo dos melhores, um grupo de pessoas que governam para o bem comum. E a politeia, que seria um conjunto de cidades, né, que juntas definem algumas questões relativas a um Estado. Agora, essas formas de governo, elas têm também suas formas degeneradas, o errado. Então, por exemplo, qual seria a degeneração da tirania? Desculpa, da monarquia? A tirania, que é quando uma pessoa governa buscando seus interesses. Qual seria a degeneração da aristocracia? Segundo Aristóteles, a oligarquia, que seria um grupo de pessoas que governam pensando apenas nos seus ganhos. E o que seria a degeneração da politeia para Aristóteles? A democracia. Então ele vai entender que a democracia é um governo que muitos vão gozar de total liberdade e não necessariamente preocupados com o bem comum. Então, como consequência do pensamento platônico, o Aristóteles também vai ter a democracia como um problema político. Bom, gente, e aí a gente fecha só entendendo como é que Aristóteles entende o conhecimento. Né? O Aristóteles divide a produção do conhecimento em três partes, vamos dizer assim. Então, o conhecimento ele pode ser um conhecimento teórico, está ligado à ciência natural e à ciência geral. Um conhecimento prático, que é o estudo da ética e da política, e um conhecimento produtivo, que está relacionado à estética, onde ele vai fazer uma série de avaliações e estudos sobre a questão do teatro. Beleza, galera? Com isso nós fechamos mais uma aula, fechamos essa aula de filosofia e fechamos aí o pensamento aristotélico. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.